Bom, agora nós vamos começar os processos aproximados de divisão da circunferência. Então, os processos que faltaram foram o L7, o L9, o L11, o L13, o 14 e o 19. Então, o 14 já vai sair do L7, né? Então, nós vamos fazer apenas esses outros processos aqui. Então, para você encontrar o erro de um processo aproximado, para ver se ele é um processo bom, nós podemos ver uma propriedade aqui. Então, se você imaginar que o ângulo foi dividido em n partes iguais, então aqui você teria o Ln, que é o segmento AB. Então, você teria aqui que o ângulo alfa ele seria o correspondente à metade do ângulo que foi dividido em n partes iguais. Então, esse ângulo alfa seria 180 sobre n, porque ele foi dividido ao meio aqui. Então, a gente está considerando o alfa como esse ângulo. Então, usando a relação de seno aqui, o seno de alfa vai ser o segmento AM dividido por OA, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, esse segmento aqui, o AM, é metade do LN. Então, você vai ficar com essa relação aqui. Então, o LN, se você isolar, vai ficar 2 raios vezes o seno de 180 sobre N. Então, essa é a relação que a gente vai usar para medir os erros dos processos aproximados. Então, o primeiro processo aqui é para o L7. Então, a construção é feita por meio aqui de uma circunferência com centro em A, raio igual ao raio da circunferência. Então, você vai achar os pontos B e C. Então, se você juntar B e C, você vai encontrar aqui o segmento L7, que vai ser a metade desse segmento BC. Então, esse segmento BC, ele é, na verdade, a mediatriz do OA, que a gente consegue provar que ele é o L3. Então, o L7, ele é a metade do L3, que é raio de 3 sobre 2. Então, se você calcular essa medida aqui, vai dar 0,86602 vezes o raio. E jogando naquela fórmula do processo exato, como se tivesse o L7 exato, ele seria 0,86776. Então, dá um erro na casa dos 2 milésimos. Então, é um erro pequeno. Então, a gente constrói o L7 por esse processo aqui, que não vai aparecer tantos erros nessa construção. Então, a mesma coisa vai acontecer com o L9. Então, o L9, no processo para a construção dele, nós começamos com 2 diâmetros perpendiculares. Então, você pega o raio da circunferência e joga aqui com centro em D, raio igual a L6, que é o raio da circunferência, achando o ponto E. Então, aqui você vai ter L6 e aqui você vai ter o L3, que a gente já tinha visto anteriormente. Então, se você fizer centro em C, raio igual a L3 novamente, e jogar esse segmento no prolongamento do OB, você vai encontrar o ponto F. Então, aqui você jogou o mesmo L3 aqui nesse prolongamento. Então, agora nós vamos fazer centro no ponto F, jogar o L3 aqui por dentro da circunferência novamente para achar esse G. Esse segmento AG, ele é o L9 aproximado. Então, vocês notem que a gente coloca linha para mostrar que ele é um processo aproximado. Então, aqui para você fazer a demonstração, como aqui você tem o raio e aqui você tem o raio de 3, é o L3, né, que é R de 3. Então, aqui você vai ter o R de 2, porque a gente já tinha visto naquela aula de segmentos proporcionais que por Pitágoras, então você tem raio aqui que é um cateto e raio de 2 que é outro cateto, a hipotenusa é o raio de 3. Então você pegou o raio de 3 e jogou para cá. Né? Então esse segmento OG aqui, ele vai ser o raio, né, que você pega menos a diferença do L3 para o L4. Então aqui porque você jogou o L3 aqui, esse pedacinho aqui é L3 menos L4. Então por isso que fica o L9 como R, é o raio, menos a diferença entre R de 2 e R de 3 e R de 2. Então este é essa é a medida do L9 aproximado. E a medida do L9 exato é essa aqui. Então dá um erro aqui na casa dos 2 milésimos novamente. Então esse é um processo que a gente usa para fazer o L9 com um erro bem pequeno. Então aqui o L11, para fazer a divisão da circunferência em 11 partes iguais, encontrando um decágono, a gente faz a primeira construção igual do L9, 2 diâmetros perpendiculares.
se você fizer a mediatriz de um raio aqui, e a mediatriz desse segmento aqui, OE, esse segmento aqui vai ser o L11, a metade do segmento DE. E esse segmento DE, ele é familiar para a gente porque ele foi usado para a construção do segmento áureo. Então lá a gente provou que esse segmento aqui ele tem essa medida, R raiz de 5. Então aqui você pegou R raiz de 5 sobre 2 e dividiu na metade. Então o L11 ele é raio raiz de 5 sobre 4. Então se você pega o L11 exato e compara com o aproximado, vai dar um erro na casa dos 5 milésimos. Também é um erro pequeno. Então essa é a construção que a gente usa para um decágono. Então para fazer o L13, para achar o tridecágono, nós começamos da mesma forma, 2 diâmetros perpendiculares, e dividimos o raio em 4 partes iguais, que nem a gente fez no L17. Então aqui você achou a R raiz de 4, quer dizer, o R sobre 4, e se você juntar o B com o E, aqui você vai encontrar o F que determina o L13. Esse segmento AF é o L13 aproximado. Então essa construção aqui, ela tem esses triângulos semelhantes, OEB e o AFB, eles são semelhantes. Então aqui nós temos R sobre 4, esse segmento é o AF, que é o L13. Então para encontrar o EB é só você usar Pitágoras. Então o EB ao quadrado aqui você tem hipotenusa, né? É o raio, que é o cateto ao quadrado, mais R sobre 4 ao quadrado, então você vai achar que o EB é R raiz de 17 sobre 4. Então, como eles são semelhantes, você aplica a proporção dos lados correspondentes, né, para achar quem é o L13. Então, fazendo as contas, você vai ver que esse L13 é 2 raios raiz de 17 sobre 17. Então, essa é a construção aproximada. E o L13 exato fica com essa medida, e o erro dá na ordem dos 7 milésimos. Então, é um erro pequeno também que a gente considera um processo bom para fazer o L13. O L15 ele tem um processo que é o exato que a gente viu, só que você pode fazer também por um processo aproximado, porque o aproximado tem menos construções. Então para você fazer o L15 aproximado, nós fazemos 2 diâmetros perpendiculares, daí você pega aqui o L4, que seria o BD, que é o lado do quadrado, e faz centro no ponto D, raio igual a L4, e joga aqui para dentro da circunferência, tem que encontrar o prolongamento do AD. E o L15 é basicamente esse segmento aqui, o OE. Então ele vai ser o L4 menos o raio. Então ele é raio raiz de 2 menos o R. E se você comparar com o L15 exato, você vai ter um erro na casa dos 2 milésimos também, é um erro pequeno. Então, por isso que a gente pode usar tanto o processo aproximado quanto o exato somente para L15. Então, o L15 é aquele que a gente faz o L10, depois joga o L6 para você fazer o ângulo de 24. Por isso que a gente pode usar o processo aproximado em vez de usar o processo exato. E para finalizar os processos aproximados aqui, a gente vai fazer o L19. Todos os outros foram feitos a partir do 2, né? Então, no L19, a gente consegue fazer por 2 diâmetros perpendiculares. Nós dividimos um raio em 4 partes iguais. Então, esse segmento OE é raio sobre 4. E traçamos a mediatriz aqui deste raio OA. Então, essa mediatriz de OA, ela vai cortar a reta paralela ao AB, que passa pelo ponto E, que é onde a gente jogou a divisão em 4 partes iguais do raio, e você vai juntar o B com o F para achar o L19, que é o AG. Então a gente tinha visto o L13, que era só juntar o B com o E, e você achava o L13 aqui. O L19 é bem parecido, só que a gente faz aqui a mediatriz encontrar essa reta paralela ao AB. Então, da mesma forma que a gente fez a demonstração do L13, aqui também você tem um triângulo semelhante aqui, que é o EFMB ao triângulo AGB. Então a gente consegue achar o BF da mesma forma, usando Pitágoras. Você vai ver que o BF é R raiz de 37 sobre 4. Depois você aplica da semelhança dos triângulos aqui, os lados proporcionais, aqui os lados correspondentes proporcionais, e você acha o L19.
Então, comparando o L19 exato com o aproximado, você vai ver que vai dar um erro na casa dos 4 milésimos, então é um erro aceitável. Então, com esses processos todos aqui, que a gente tem a circunferência e divide a circunferência em partes iguais, a gente pode usar essa mesma ideia para fazer o contrário. Que nem a gente fez nos processos aproximados, quer dizer, nos processos exatos, a gente pode fazer nos processos aproximados a construção de polígonos regulares dados a medida do lado ou dado uma diagonal. Então eu vou mostrar para vocês aqui o processo do L7. Quero fazer um heptágono dado o lado que é 2,5. Então você pode começar que nem a gente fez do L5. Você pode fazer homotetia. Então você pode colocar um raio qualquer e fazer a divisão em 7 partes iguais nessa circunferência de raio qualquer. Então aqui a gente faz a construção do segmento igual ao raio, achando os pontos A e B. Depois você junta A e B e você vai achar o L7. Esse é o L7 aproximado. Marcando o L7 aqui, você vai encontrar 2 vértices consecutivos do A. E depois você vê se vai dar 2,5. No meu caso aqui o lado ficou maior, então o que você faz? A partir do vértice A1, você pode marcar o lado igual a 2,5. Daí você vai achar aqui o ponto A2, marca 2,5 aqui também se acha o A7. Para achar o centro da nova circunferência, é só você fazer a semelhança do A1, A2' com A'. Esse triângulo é semelhante ao A1, A2O. Então é só você fazer uma paralela ao A2' ao A', passando pelo A2. Assim você acha o centro da circunferência nova. Você faz centro em O, raio igual a O, A1, você acha a circunferência e marca esse segmento de 2,5. Marca a circunferência aqui, você acha os 7 vértices do heptágono. Então essa mesma ideia você vai usar nos outros, tá? No L9, no L11, no L13. Quando você tiver que fazer, por exemplo, um hexágono da diagonal menor dele, você pode usar essa mesma ideia. Num heptágono, dada a diagonal menor, então todos esses eneágono, um decágono com apótema, todos eles você pode fazer. Então eles estão resolvidos aqui. Vou mostrar o um decágono dado pela apótema. Então, na verdade, você faz um decágono, o L11, né? Você acha o L11 que a gente fez anteriormente lá numa circunferência de raio qualquer. Depois você acha o apótema deste um decágono. Então, a partir de um a um qualquer aqui, que você marcar o L11, você acha o apótema desse polígono. Como o apótema é um segmento que sai do centro, então é melhor você fazer o centro de homotetia aqui a partir do O mesmo. Então aqui a partir do O você marca o tamanho do apótema dele, achando o ponto M'. Lembrando que o apótema é a distância do centro até a metade de um lado, né? Esse segmento é perpendicular a um lado. E se você marcar o apótema da medida que você quer, que é 4 centímetros, aqui você vai achar esses triângulos semelhantes também. O O, A1', A2', ele é semelhante ao O, A1, A2. Então, se você tem esse segmento que é maior, você reduz aqui para você achar o ponto M aqui, para você achar o A1, A2. Depois que você achou o A1, A2, você faz centro no O e faz a circunferência com o raio que é para ter esse apótema de 4 centímetros. Depois basta você pegar esse L11 e começar a marcar. Assim você faz um decágono com o apótema dado. A mesma ideia se eu desse, por exemplo, uma diagonal. Você faz um decágono numa circunferência qualquer, faz a diagonal do um decágono, se for a menor diagonal, se for a segunda maior, porque ele tem várias, né? Então aqui você teria a menor diagonal, aqui seria a segunda menor diagonal, daí você tem uma terceira, tem várias diagonais. Então dependendo da diagonal que eu der, daí você amplia ou reduz para achar o polígono final. Tá? Então depois nós vamos ver no próximo vídeo os processos gerais e os polígonos estrelados.